Novamente. Agora nós vamos passar propriamente para o filme, né? Lembrando que a ideia é uma leitura hermenêutica fenomenológica, então, tomando o filme como um fenômeno, né, como aquilo que está a ser oferecido através das fotografias em movimentos, e hermeneuticamente, ou seja, interpretativamente, é, nós vamos olhar para o filme a partir da ideia de ser para a morte, a ideia da angústia, a ideia do apelo da consciência, a ideia da culpa originária e, enfim, a ideia do ser resoluto. Né? Inicialmente, nós somos apresentados ao professor Isaac Borg, um senhor de 78 anos, que irá receber um prêmio na Catedral de Lund, né? E para isso ele fará uma viagem de Estocolmo, que é a cidade onde ele está, até Lund para receber um prêmio pelos 50 anos de sua carreira. Nós somos apresentados a um homem extremamente solitário. Ele mesmo afirma com suas palavras que se relacionar com o outro se baseia nas críticas, né? Ou seja, ele é alguém que optou se isolar, optou não se relacionar com o outro, optou não se envolver com o outro emotivamente, e com isso acabou construindo para si mesmo, legando para si mesmo uma velhice extremamente paupérrima no que se refere às relações interpessoais. E é um homem que trabalhou muito, ele mesmo deixa isso bastante explícito, mas que de fato não viveu essa riqueza que só a intimidade, só a relação com um outro, né, esse reconhecimento que nós só podemos galgar através da nossa relação com nós mesmos e com os outros, isso esse personagem não conseguiu gozar em seus 78 anos de vida. E essa primeira cena, ela já é uma cena assim que nos dá a tonalidade afetiva do filme, né? Esse Stimmung, esse humor que nos possui na nossa apreensão dessas imagens em movimento. Se o Heidegger afirma que nós geralmente estamos absorvidos nas nossas relações cotidianas, no falatório, na ambiguidade, na curiosidade, esse personagem é um caso, assim, o melhor caso possível do contrário. E a sua solidão, somada à sua idade, né, e a situação, o contexto no qual ele está inserido, nos possibilita o caso perfeito de alguém que, através da angústia, recebe esse apelo da consciência, né? E com isso tem que remediavelmente se deparar com a sua culpa originária, né? E, consequentemente, com o seu ser resoluto, né? Então, nesse sentido, ao invés de um personagem com boas relações, absorvido nas suas relações, nós temos alguém que nos propicia esse caso melhor, esse melhor caso possível, de alguém que já está, por sua escolha, né, por seu modo de vida, isolado. Né? Ele tem relações mais próximas com a sua empregada, e a verdade é uma relação puramente empregadora-empregada, né? Nada para além disso. Então, é um homem realmente solitário. Já na segunda cena, nós temos uma cena interessantíssima, que é sobre, né, a morte. Nós nos deparamos logo inicialmente com um relógio sem ponteiros. Isso é uma cena assim que, do ponto de vista heideggeriano, ela é riquíssima, porque a temporalidade que nós mesmos somos, essa temporalidade estática, se dá na nossa relação com o mundo, na nossa relação com nós mesmos, com os outros, os demais entes intramundanos. Então, essa temporalidade, ela é uma temporalidade que não é o tempo no qual nós estamos dentro, como a água dentro do copo, mas é uma temporalidade que se constitui na nossa relação com o mundo, e é uma temporalidade que é nós mesmos. Então, nesse sentido, o cessar da vida é o cessar dessa temporalidade que é minha. Nesse sentido, nessa acepção, um relógio sem ponteiros evidencia o parar desse tempo que sou eu. Ela evidencia o findar, ela evidencia a possibilidade irremediável e última de não ter mais nenhuma possibilidade. E é esse sonho, inicialmente esse sonho,
já preparado pela tonalidade afetiva da personalidade de Isaac Borg, que faz com que ele se depare com esse sentimento, com essa emoção, com esse humor, ou melhor dizendo, em termos mais técnicos, com essa tonalidade afetiva, estímulo da angústia. Angústia que, conforme eu tentei explicitar no nosso primeiro momento, é diferente do medo. O medo, eu tenho medo de um objeto, eu tenho medo de algo. A angústia não, a angústia ela me coloca diante do nada. O nada é o outro doente, aquilo que não é, aquilo que me aparece como possibilidade. Então, nesse sentido, essa imagem do relógio sem ponteiro, ela nos evidencia o encontro de Isaac Borg com o seu nada, com a possibilidade última e irremediável do seu ser, né, para um personagem que já está retirado do público e isolado numa vida totalmente solitária. A seguir, nós nos deparamos nessa mesma cena com uma charrete carregando um caixão que tomba, e ao se abrir, o próprio Isaac Borg está ali, enterrado. O Isaac Borg sepultado, melhor dizendo, puxa o Isaac Borg vivo para dentro do caixão. Ou seja, mostrando a ele que a morte é a morte dele, não a morte como um fato que acomete a todos, mas a morte como essa possibilidade irremediável de nada mais ser possível, né? Devido a esse sonho, né? Esse sonho aterrorizante, ou melhor dizer, esse sonho angustiante, ele opta por fazer essa viagem de Estocolmo a Lund de carro. Ele iria fazer essa viagem de avião. Ele sabe que passará pelo local de sua infância, o local de sua juventude, onde ele viveu com sua família, momentos onde ele não era esse velho angustiado e solitário, mas era um jovem com o horizonte de possibilidades aberto diante de si. Não é? A sua nora, casado com o Ewald Borg, seu filho, a Mariene, pede para ir com ele nessa viagem encontrar o seu marido. E nessa cena nós temos a Mariene falando para o Isaac Borg a maneira como ele se comporta, a maneira como ele se coloca diante dos outros. Ela o caracteriza como um homem extremamente egoísta. Ela lembra quando pediu para ficar na casa dele e ele respondeu de maneira extremamente fria, dizendo que não se intromete nos problemas dos outros, que cada um tem que responder os seus problemas, ou seja, uma atitude totalmente apática diante do outro, uma atitude que não se reconhece no outro e que, consequentemente, impossibilita o reconhecimento do outro, né, com relação a si e o seu próprio reconhecimento. Então, eu nomeei essa cena como estado inicial do professor Isaac Borg, porque exatamente nela nós podemos ver através de outro, né, da Mariene, traços da sua personalidade que já foram delineados na primeira cena. A partir dessa cena nós temos um momento em que ele decide parar o carro no local onde ele passou a sua juventude. E ele se senta debaixo, melhor, ele se senta no canteiro dos morangos silvestres. E aí começa a rememorar esse passado. Não é? Isso gera toda uma rememoração de si, ou seja, a partir da iminência da sua morte, que fragilizou, que o deixou sensível para ouvir a visão crítica que sua nora Mariene tinha acerca de si, ele começa a se rememorar. Conforme nós vimos, esse estado aberto pela angústia o coloca diante de um silêncio, essa voz que apela para si mesmo. Não é? Isaac Borg já estava nesse silêncio, né, na sua vida isolada, que foi intensificada pela sua angústia. Não é? E a partir desse momento ele começa a rememorar. A rememoração na filosofia heideggeriana ela é algo extremamente importante. O pensamento para o Heidegger posterior a Ser Tempo se transforma numa rememoração da história do ser. Já em Ser Tempo, a temporalidade do passado, do ter sido, né, na tradução do Fausto Castilho, o Dasein, como o seu próprio ser está em jogo para ele, ele pode lidar com a sua temporalidade de duas maneiras. De uma maneira própria ou de uma maneira imprópria. A maneira imprópria seria o esquecimento. Querer negar aquilo que se foi e que constitui a condição de possibilidade de se ser aquilo que se é.
Já a modalidade própria da temporalidade do ter sido ou do passado se refere à rememoração, não é? Então, a angústia que o coloca diante do silêncio e que irá o conduzir a essa culpa originária, que nós vamos analisar melhor nas cenas posteriores, faz com que ele rememore a sua vida, com que ele veja as possibilidades que ele deixou de efetivar na sua existência. Isso automaticamente o move para o porvir ou para o futuro, cuja modalidade imprópria seria o esperar, esperar com que algo aconteça. E a modalidade própria seria a decisão antecipatória da morte, que tem a ver com o ser resoluto, ou seja, escolher assumir-se como um ser finito, como um ser dotado dessa nulidade, né, que é o fato que escolher automaticamente implica em uma série de negações. Então, nesse momento, ele é retirado do seu presente, movido pelo seu humor da angústia, pelo sonho da noite anterior, pelo dito da sua nora, e ele volta para o seu passado. Mas não é um passado que seja simplesmente um lembrar. É um lembrar que, ao mesmo tempo, é um ressignificar. É um lembrar onde o personagem pode perceber que o seu próprio ser ainda é uma possibilidade aberta. Já que a morte ainda não o alcançou, outros âmbitos do possível ainda estão abertos para ele. Então essa cena ela é extremamente interessante, né? Como um sintoma da angústia, que é essa rememoração de si mesmo, né? Ele é chamado para o presente, né? A partir da personagem Sara, que, ironicamente, tem o mesmo nome do seu primeiro amor, que se casou com o seu irmão. A Sara é interpretada pela mesma atriz, né? A Bibi Anderson, se eu não me engano. E ela o chama, né? Ela o retira dessa rememoração, trazendo para o presente. E ela pergunta para onde que ele está indo, ele diz que está indo para Lund, ela diz que irá para a Itália e pede uma carona. Então ela e seus dois amigos, Victor e Anders, embarcam junto nessa nossa aventura, né? No meio dessa viagem, eles se deparam com um casal bastante indesejado. O casal está brigando e isso provoca um acidente. Né? O carro tomba e eles acabam tendo que ir de carona com o Zack Borg. E esse casal faz com que ele se lembre do seu próprio passado no referente à sua relação amorosa com a sua esposa, mãe do seu filho Ewald. É um casal que também não consegue se reconhecer um no outro, mas que ao invés da atitude da solidão, vive numa relação de humilhação mútua, né, de descarrego mútuo dos fracassos existenciais, das suas próprias singularidades. Eles passam isso um diante do outro. Então o casal começa a se agredir. Inclusive o acidente aconteceu porque a personagem feminina estava agredindo o personagem masculino. E nesse sentido isso relembra a ele a sua própria relação. E isso nos remonta a essa culpabilidade originária. Se eu posso me sentir culpado por algo que eu não fiz ou por algo que eu fiz, isso implica que essa culpa ela é mais originária. Ela indica que o meu ser é um ser de possibilidade e que eu poderia ter feito de outra forma e que eu posso fazer de outra forma aquilo que faço, que eu posso viver e me relacionar de uma outra maneira com o meu próprio ser. Então esse casal ele intensifica ainda mais essa tonalidade afetiva da angústia, porque a partir do sonho, a partir da conversa com Marianne, a partir desse casal que surge, isso intensifica ainda mais essa compreensão de que ele não está efetivando as suas possibilidades de uma maneira satisfatória, não é? Que ele não está exatamente vivendo uma vida onde ele se sente reconhecido nessa existência. Então, esse casal ele é mais um elemento, ele é mais um fator que intensifica profundamente o estado emocional, por assim dizer, a abertura existenciária, melhor dizendo, de Isaac Borg.
Após isso, a Mariene, a sua nora, expulsa o casal do carro, alegando que tem jovens que não precisam ver uma relação tão degradante, né? E eles saem, mas a memória permanece, né, em Isaac Borg. E aqui é uma parte extremamente interessante, porque eles estão conversando acerca de questões metafísicas. Victor é um dos pretendentes da personagem Sarah. Ele quer ser médico, é um homem que representa um pensamento totalmente científico, materialista, compreende a morte não como uma possibilidade, mas como uma morte biológica. E, por outro lado, o personagem Anders, ele quer ser pastor. Ele guarda um espaço para o mistério, ele quer uma vida mais singela, ele tem a capacidade de se espantar com o óbvio. Então, esses dois personagens representam, vamos dizer assim, de um modo geral, duas possibilidades possíveis de nos comportarmos diante da vida. Uma visão que guarda o seu mistério e uma visão que tenta sepultar as questões que não podem ser exauridas num cientificismo, num progresso de uma área objetal a partir exatamente de uma visão materialista, de uma visão cientificista. E exatamente a personagem da Sarah, ela está entre essas duas possibilidades, assim como nós estamos entre essas duas possibilidades. E há uma cena muito interessante que, na verdade, o Anders pergunta ao Isaac Borg se ele acredita em Deus, se ele é uma pessoa religiosa. E o Isaac Borg responde com uma poesia. Ele diz assim: onde está o amigo que procuro em toda parte? O amanhecer é a hora da solidão e do carinho. Quando o dia se vai, e aí Mariene continua, quando o dia se vai, ainda não me encontrei. Anders, o pastor, prossegue, um fogo invadiu meu coração, sinto sua presença. Victor pergunta, o senhor é religioso? Isaac responde, vejo sua glória poderosa onde nascem as flores. As flores têm perfume e as montanhas se elevam. Mariene diz, se o amor está no ar que respiro, ouço sua voz sussurrando no vento do verão. Essa cena é interessante porque ele não responde de maneira correspondencional, um sim, um não, a algo que de fato, dentro dos limites da nossa cognoscibilidade, não pode ser respondido dessa maneira. Mas ele guarda o mistério, ele guarda a possibilidade do sim e a possibilidade do não. Então ele responde com uma poesia. Remontando ao pensamento heideggeriano posterior a Ser e Tempo, a poesia é um lugar privilegiado do desvelamento do ser, porque nela a linguagem ela quer mais que comunicar, ela quer dizer. E como nós já nos deparamos com os fenômenos, entendendo de uma maneira ou de outra, o nosso encontro com o ser ele é determinado pela linguagem. Então, esse trecho é extremamente interessante porque, ao invés de responder sobre essa contenda entre o cientificismo e a religiosidade, entre o mistério e o não mistério, ele deixa a poesia falar. Exatamente uma resposta extremamente heideggeriana, não é? Daquilo que não pode ser respondido entre o sim e o não, é preciso se guardar essa possibilidade, né? Essa é exatamente a posição do Heidegger com relação a muito dessas questões. Posteriormente, já na nossa oitava cena, Isaac, chegando à cidade, visita a sua mãe, que nas palavras de Mariene é mais assustadora que a própria morte. Uma mulher dos seus 90 e poucos anos, eu não me lembro, acho que era 96, que vive uma vida ainda mais desoladora do que o seu filho Isaac. Uma pessoa extremamente solitária, extremamente sistemática, incapaz de demonstrar afeto e de dar afeto ao outro. Então, essa figura, ela também nos mostra, nos evidencia uma possibilidade dentre as outras possibilidades. A possibilidade de se fechar por acontecimento da vida, a possibilidade de se isolar e automaticamente de não escolher esse conviver com os outros, no qual nós já somos lançados desde sempre. Então essa personagem, ela, a meu ver, ela intensifica ainda mais o estado
de Isaac Borg, após o sonho, após a angústia, após o desolamento do seu silêncio diante de si mesmo, após a rememoração de sua infância e da sua juventude, onde ele era outro, ele era diferente, ele ativava as suas possibilidades existenciárias de uma outra maneira. Então, o visitar a sua mãe depois de um tempo, que o filme, a meu ver, indica que é um longo tempo, intensifica ainda mais. Ele não quer ser como a sua mãe está sendo, né? Está a ser. Então, a meu ver, essa imagem de uma mulher extremamente fria, distante, gélida, ela vai intensificar ainda mais esse estado, né? E isso, de fato, vai nos conduzir ao segundo sonho, né? O espelho e a morte, né? Da maneira como eu nomeei. Esse segundo sonho, ele se divide em vários momentos, né? Eu vou analisar pelo menos 2 momentos, esse e o que eu chamo de o Tribunal da Consciência, né? Que é o Isaac Borg se deparando com a sua própria culpa originária, com a sua própria negatividade ou nulidade originária, né? Nesse segundo sonho, ele sonha com o seu primeiro amor, que também se chama Sarah, e que é feito pela mesma atriz, né? Que é a Bibi Anderson. E no início ela mostra um espelho para ele, dizendo que ele não é mais jovem, que ele não tem mais tanto tempo assim, apontando para ele a sua brevidade, né? Nós podemos dizer que esse momento intensifica ainda mais a constatação de que ele irá morrer. Ele já não pode mais ignorar o seu ser para a morte, aberto pelo sonho que gerou uma angústia e que, consequentemente, o colocou diante do seu próprio silêncio, não é? E é esse o momento específico onde nós vamos agora falar sobre a culpabilidade originária, o espelho que mostra a sua face, que mostra a ação do tempo que ele mesmo é no seu corpo, né? Seu corpo que caminha para o fim, seu corpo que corporifica essa estrutura do ser para a morte, né? Nesse momento ele vai se deparar com o marido daquele casal importuno do acidente de trânsito que eles deram carona e que relembrou a ele o seu próprio casamento. Ele o leva para uma espécie de tribunal. Inicialmente pede para que ele analise uma amostra. Ele não consegue analisar essa amostra. Não é? Ele olha e não vê nada. Há um estranhamento. Posteriormente, esse juiz algoz, que relembra a ele o seu próprio casamento, pede com que ele leia palavras no quadro. Ele lê. Consegue soletrar, mas não entende. É um sentimento de estranhamento profundo. Ou seja, uma representação desse estranhamento gerado pela própria angústia, né? Isso poderia ser analisado do ponto de vista psicanalítico, né, como o sonho, né, dando vazão a aspectos do inconsciente que nós queremos reprimir quando estamos acordados, mas existe também a possibilidade de nós olharmos isso como esse próprio chamado da consciência aberto pela angústia, que faz com que ele exatamente movimente esses elementos na sua interioridade e com que ele sonhe, né? E de fato há uma série de estranhamentos, né? O estranhamento dele analisar a amostra e não reconhecer, dele ler as palavras e não reconhecer, isso exatamente exemplifica esse estado de estranhamento aberto pela angústia e pelo silêncio. Não existe mais um falatório no qual o personagem pode se refugiar. Desde o início ele já havia se isolado desse falatório. E nesse tribunal, o personagem conduz ele até a cena de uma traição que ele presenciou da sua mulher com um determinado homem que não é apresentado por nome. Não é? E essa cena é a cena mais marcante de sua mulher que ele guarda, uma traição que ele viu, mas sobre a qual ele calou. Ou seja, com a sua frieza, ele de fato não se envolveu emocionalmente dentro dessa questão. Ele tomou uma distância. A personagem que é sua mulher, no seu sonho, diz que ele se comporta como um deus, como alguém que está além, e que ele sentiria a pena dela ao invés de se sentir ultrajado ou ferido na sua dignidade. E ainda na cena desse sonho, esse personagem que faz uma espécie de juiz diz que ele está condenado. Condenado pela insensibilidade, condenado pelo egoísmo, condenado pela frieza.
E ao ser questionado sobre qual seria essa pena, ele diz: a de sempre, a solidão. Não é? E ele se culpa, né? Ele se sente culpado por ter vivido essa vida, por ter ativado essas possibilidades ao invés de outras, por ter sido um marido frio, por não ter se ligado verdadeiramente com os outros. E essa culpa moral, ela esconde na compreensão do Heidegger, que nós podemos ter aqui um caso concreto específico, uma culpa originária, uma culpa ontológica. Indica que o seu ser é de tal modo que se dá através de uma possibilidade. Ou seja, ele poderia ter feito de outra maneira. Ele poderia ter agido de outra forma. Então, essa culpa moral, ela, na verdade, ela esconde um fundamento mais profundo, um fundamento ontológico com o qual ele tem que se deparar, através do chamado do silêncio, através da angústia, né? Da angústia como uma modalidade própria do seu sentir-se situado, né? Da voz da consciência como modalidade própria do seu discurso e também a ideia da sua culpabilidade originária como um entendimento e da questão do ser resoluto, né? Aceitar-se tal como se é. Posteriormente, ele acorda e dentro do carro, dormindo, a sua nora Mariene lhe conta o que está acontecendo entre ele e Ewald, né? Essa cena é extremamente forte, porque Ewald também é um homem extremamente frio, extremamente sem sentido na sua vida. Ele acha que a vida é um peso. Ele acha que a vida é uma grande miséria e ele não quer perpetrar essa miséria para outro. A sua mulher está grávida e ele dá uma escolha para ela. Você aborta e fica comigo, ou tem esse filho e me perde. Então aqui nós podemos remontar essa factualidade ou facticidade, né? Tradução para facticitete, o fato de nós estarmos lançados no mundo do qual nós não somos o fundamento. Não é? Ele não aceita esse não fundamento do mundo, e a partir desse não aceitar, ele nega a possibilidade de alegria, a possibilidade de uma satisfação, a possibilidade de um viver que seja mais satisfatório para o seu ser do que um puro pessimismo. Então, esse relato de que o seu filho deseja a morte, de que ele deseja o aborto do seu possível neto, e a maneira como isso também advém da criação fria que Isaac Borg deu para o seu filho, isso tudo intensifica ainda mais essa tonalidade afetiva da angústia que exatamente faz com que ele tenda a se assumir em primeira pessoa. Não é? Então, nesse momento do filme, o Isaac Borg já está começando a transformar a sua ação. Tanto que, ao invés de agir de maneira fria ao relato de Mariene, ele oferece ajuda. Ele diz que ela pode fumar no carro e antes ela havia proibido. Ele demonstra, pela primeira vez, compaixão, porque ele está percebendo exatamente que existe uma outra possibilidade a partir da abertura da sua angústia, a partir do seu irremediável remeter-se ao seu silêncio, a partir da sua culpabilidade originária, que já foi aberta explicitamente a partir do segundo sonho, não é? E, nesse sentido, nós podemos falar agora do ser resoluto. Ele se assume como um ser mortal, ele se assume como um ser para a morte, e automaticamente ele percebe que, pela sua culpa originária, existe uma nulidade dentro de si, de que ele poderia ter agido de uma maneira distinta. Ele se volta para o passado, através da rememoração. Isso mostra a ele que ele pode, então, também agir com relação ao seu porvir de uma maneira distinta. E aí que ele começa a se transformar, que ele começa a ativar outras possibilidades existenciárias, assumindo-se como um ser para a morte. A morte se tornou algo iminente, do qual ele não consegue mais fugir, através dos seus sonhos, através da sua angústia, não é? Através de se deparar com sua própria história na rememoração. Então, a visão que eu tenho desse filme, dessa película, é que ele se assume como um ser para a morte. E isso começa a se manifestar em pequenos gestos afetuosos que evidencia a decisão dele de ser diferente, de agir de uma maneira distinta. Agora, lá para o final, nós somos levados à cerimônia de condecoração, no qual ele recebe o prêmio. E um fator bastante interessante a ser analisado aqui é que o que mais importa para ele, e ele deixa isso claro no seu relato, no filme, não é de fato a condecoração. Ele estava recebendo a condecoração e pensando
em tudo o que aconteceu na sua viagem de Estocolmo a Lund, no seu encontro com a jovem Sara, Victor e Anders, nos seus sonhos, e na maneira como ele rememorou toda a sua existência, transformando esse seu agir como ser no mundo. Então isso é extremamente interessante, que nessa cerimônia de condecoração, o que mais importou para ele não foi um título, mas de fato foi esse encontro consigo mesmo que ele teve a partir da sua angústia aberta inicialmente pelo seu sonho. E aqui nós temos mais um exemplo, né? Inicialmente, o primeiro momento de afetuosidade é com a sua nora, no qual ele se mostra, se comporta de maneira a ter compaixão diante dela. Aqui, ele pede desculpas à sua empregada e ela pergunta a ele: você está doente? Tem alguma coisa errada com você? Ela se espanta com isso. Ou seja, todo esse momento, essa tonalidade afetiva aberta para o nosso personagem, o silêncio diante de si, a compreensão da sua culpabilidade originária, que pode não vir através de uma elaboração filosófica, mas sim a partir da compreensão de que eu morro, de que eu poderia agir de maneira distinta. E, de fato, ele começa a efetivar essa ação no mundo de uma maneira distinta. Ele passa a ser afetuoso com as pessoas, ele passa a se importar mais. Ou seja, ele busca não ser mais egoísta. Ele percebe que, olhando para o seu passado, como o passado não foi diferente, o porvir pode ser diferente. Então nós temos o primeiro gesto com Mariene, o segundo gesto agora com a sua empregada, o que gera espanto nela. Nessa cena também ele vai para o quarto e convida ela a tratar ele pelo nome, e não mais por senhor e senhora. Ou seja, buscando um vínculo, buscando ativar as possibilidades existenciárias a partir de um vínculo afetivo, que foi algo que ele percebeu que não foi satisfatório para ele viver de maneira tão afastada da sua relação íntima com os outros. E ela prefere não, ela quer manter o respeito de uma senhora, ela diz que os outros vão rir dos dois. Mas, de fato, aqui nós temos um segundo exemplificação das transformações ocorridas em Isaac Borg a partir da sua compreensão como ser para a morte. Aqui essa cena é bastante interessante, que nós temos a despedida de Sara, de Anders e de Victor. Eles tocam para ele na sua sacada e se despedem. E isso é uma marca indelével dentro de Isaac Borg, porque essa personagem rememorou a ele o seu primeiro amor e, consequentemente, intensificou esse estado que possibilitou uma mudança existenciária, né? Aqui nós temos a última cena, da qual eu irei falar, que é essa reconciliação íntima de Isaac Borg. Durante o filme, nós constatamos que o filho está devendo um dinheiro para ele. Isaac Borg é rico e não precisa do dinheiro. O filho está passando por problemas financeiros. Mas Isaac Borg, ao invés de se comover com o filho, não. Por uma questão de valor, ele exige que o filho devolva o dinheiro. Aqui, o filho entra e se senta do lado dele e ele tenta puxar assunto sobre essa dívida, indicando que não quer mais receber o dinheiro, perdoando, se envolvendo com o seu filho, entendendo que, de fato, uma possibilidade afetuosa iria satisfazer mais o seu ser no mundo, iria possibilitar uma existência mais satisfatória. Ele é interrompido pela entrada de Mariene e a situação fica em suspenso, mas aqui nós podemos constatar a maneira como ele se transforma. A partir desses três casos, a demonstração de compaixão no carro com Mariene, o pedido de desculpas com sua empregada e o perdão da dívida com o seu filho. Então, assim, nesse sentido, o filme Morangos Silvestres ele pode ser lido como um homem totalmente mesquinho, egoísta, que, através da angústia, como tonalidade afetiva fundamental, começou a estranhar a sua existência, começou a estar isolado dentro do seu silêncio de si mesmo, e a partir disso percebeu a sua culpa originária, percebeu que poderia ter feito de outra maneira e, consequentemente, percebeu que também poderia viver de outra forma, assumindo-se como um ser para a morte, como um ser que morre, mas a morte como uma possibilidade última, essa possibilidade que clareia o modo de ser do Dasein. Então nós temos aqui um ser resoluto, alguém que decide se assumir como um ser para a morte, o que o Heidegger chama também de decisão antecipatória da morte, e a partir dessa decisão colore a sua existência de um outro modo, né?
Então, esse filme pode ser compreendido como um caso ôntico que nos evidencia as estruturas ontológicas desse tornar-se si mesmo do Dasein em ser e tempo. Eu espero que tenha ficado claro e iremos conversar sobre isso melhor no dia que iremos conversar todos sobre esse tema. Um abraço.